Girafa versus zebra. Quem venceria numa luta? A natureza selvagem africana é lar de muitos animais conhecidos por seu espírito de luta na interminável luta pela sobrevivência. Dentes, garras, presas e cascos são os instrumentos usuais nesse contexto, com a vida e a morte muitas vezes dependendo de quão bem são usados. Hoje, exploramos a ideia de uma potencial luta entre dois competidores improváveis, a girafa e a zebra. Embora os documentários façam você pensar que esses herbívoros são alvos assustadores para os predadores do continente, estamos aqui para mostrar o que acontece quando esses dois decidem lutar em vez de fugir. Quem sairia por cima em uma batalha hipotética? Para responder a isso, primeiro olharemos para vários aspectos de zebras e girafas, e especularemos sobre como esses aspectos poderiam influenciar o resultado. Então, sente-se, relaxe, e vamos dar uma olhada na girafa versus a zebra. Girafa. A girafa é um grande ruminante que habita as savanas arborizadas da África subsaariana. As girafas fazem parte da família Girafidae, que inclui outro animal interessante, o okapi. Hoje, existem 8 subespécies de girafas. Elas diferem principalmente na estrutura do DNA, nas marcas e em algumas características esqueléticas menores. Todas as subespécies têm uma vida útil máxima de cerca de 25 anos na natureza, mas foram documentadas vivendo até 27 a 28 anos em cativeiro. A girafa é, na verdade, o maior ruminante do planeta e também ostenta o título de animal terrestre mais alto. As girafas machos podem atingir incríveis 5,5 metros de altura, enquanto as fêmeas podem chegar a 4,8 metros. Os machos também são mais pesados, com pesos máximos excedendo 1.800 kg, em comparação com o máximo de 1.200 kg das fêmeas. Seus pescoços e pernas são os principais contribuintes para sua altura impressionante, entre outras características comportamentais fascinantes. As girafas são principalmente folívoras, alimentando-se de folhas, brotos, flores, frutos e até videiras de difícil acesso. Elas também beliscam grama de vez em quando. Usam suas línguas preenses para agarrar comida e manipular seu caminho através de espinhos e outros obstáculos. As folhas de acácia são uma parte fundamental de sua dieta, e suas línguas hábeis se entrelaçam pelos ramos espinhosos enquanto consomem até 32 kg de comida diariamente. Para atender a essas necessidades dietéticas incríveis, as girafas passam a maior parte dos dias comendo. As girafas são animais parcialmente migratórios, sujeitos a alguns fatores. A disponibilidade de alimentos é o principal fator que determina se a maioria das girafas migrará. Machos subordinados podem migrar em busca de fêmeas em outros lugares. Como a maioria dos animais diurnos, as girafas dormem à noite, e elas têm uma visão noturna bastante pobre. O mais interessante é que elas podem dormir em pé, principalmente como uma estratégia de defesa contra os predadores da savana africana. As girafas são criaturas bastante sociais e tendem a coexistir pacificamente com outros herbívoros, como os elefantes. As fêmeas vivem em pequenos grupos de indivíduos relacionados, enquanto os machos podem ser solitários ou fazer parte de um grupo de indivíduos geralmente não relacionados. Os machos tornam-se agressivos durante a época de acasalamento e envolvem-se em duelos para estabelecer dominância e direitos sobre as fêmeas. Essas batalhas envolvem dois machos lado a lado lançando seus pescoços e cabeças com chifres um no outro. Quem ceder primeiro perde. Após o acasalamento e a concepção, as fêmeas carregam o bezerro em desenvolvimento por 13 a 15 meses. Dada a presença de carnívoros famintos à espreita, os bebês girafas aprendem a andar e correr dentro de algumas horas após o nascimento. Elas dependem totalmente de suas mães, que são os únicos pais presentes. Outros membros do grupo também ajudam com alertas e proteção contra predadores. Zebra. A zebra é um membro selvagem do gênero Equus, pertencente à família Equidae, composta por cavalos, burros e outros gêneros extintos. Existem 3 principais espécies de zebra, das quais a zebra da planície é a mais difundida. As outras espécies são a zebra de greve e a zebra da montanha. O tamanho varia drasticamente,
com machos adultos pesando entre 300 e 400 kg e fêmeas entre 180 e 260 kg. A zebra de greve é a maior de todas as 3 espécies. Todas as espécies têm características marcas pretas e brancas. E sim, as zebras são, de fato, pretas com listras brancas. Elas são nativas da África Oriental e Austral, preferindo pastagens abertas, arbustos e florestas. A zebra da montanha também reside em áreas montanhosas. Como as girafas, as zebras são herbívoras, mas suas preferências alimentares são quase opostas, pois se alimentam principalmente de grama. Elas também comem folhas, figos e raízes ocasionalmente, quando os tempos são difíceis. As zebras são mais migratórias do que as girafas porque sua fonte de alimento, a grama, nem sempre está prontamente disponível como as acácias. Elas seguem a chuva, por assim dizer, indo para áreas mais úmidas em busca de pastagem melhor. Zebras já foram documentadas migrando mais de 480 quilômetros em questão de meses. As zebras são altamente sociais, exibindo dinâmicas complexas entre si e coexistindo com outros herbívoros. As zebras de greve têm um sistema territorial, onde os machos estabelecem territórios e acasalam com éguas que entram neles. As fêmeas podem vir e ir como quiserem, mas tendem a ficar no território de um garanhão dominante porque geralmente tem acesso às melhores pastagens e fontes abundantes de água. Machos subordinados ou expulsos das 3 espécies têm acesso restrito a recursos e fêmeas. Esses machos excedentes podem viver em coalizões ou estabelecer territórios mais pobres com oportunidades limitadas de acasalamento. As lutas de zebras são geralmente violentas, com chutes e mordidas brutais até que o perdedor desista e fuja. O vencedor mantém o território ou harém disputado. Uma vez que o acasalamento ocorre, as éguas enfrentam um período de gestação de 12 meses. Uma fêmea dá à luz um único potro. Armas e estratégia. Embora em grande parte pacíficas, as girafas lutarão ferozmente se escapar não for uma opção. Quando lutam contra outras girafas, usam seus longos pescoços como chicotes para tentar acertar golpes com seus chifres. Esses chifres, conhecidos como ossicones, são estruturas ósseas que se projetam de seus crânios. Quando lutam contra outros animais, as girafas usam suas longas pernas e cascos para pisotear e chutar possíveis atacantes. Elas geralmente pisoteiam com as pernas dianteiras e chutam com as traseiras. Seus chutes são tão brutais que um golpe bem conectado poderia matar um leão. Além disso, as extraordinárias pernas das girafas lhes dão uma imensa passada ao correr, permitindo que alcancem velocidades de até 56 km por hora. Durante o dia, as girafas têm excelente visão colorida de 360 graus. Sua altura também ajuda a detectar problemas de muito longe. Infelizmente, sua visão noturna não é tão boa. As zebras são tão gentis quanto as girafas em geral, mas os garanhões territoriais estão sempre prontos para lutar. Armadas com incisivos resistentes e com esmalte grosso, elas podem morder pedaços consideráveis de rivais e predadores. Seus cascos também são perigosos. Chutes dianteiros e traseiros podem causar sérios danos e até provar-se fatais para predadores como cães selvagens e guepardos. Dada a velocidade de alguns dos principais predadores da savana, as zebras têm uma necessidade urgente de rapidez. Elas podem atingir velocidades de 56 km por hora e têm uma agilidade incrível que as ajuda a fazer curvas rápidas. As zebras também possuem boa visão noturna, crucial contra caçadores noturnos. Quem venceria numa luta? Embora uma luta total entre uma zebra e uma girafa seja improvável, tais grandes herbívoros podem entrar em conflito de vez em quando, especialmente por fontes de água escassas. Seus pisões e chutes têm uma vantagem significativa de alcance. Uma zebra poderia dar mordidas fortes na perna, mas simplesmente não pode alcançar a cabeça da girafa para dar um golpe de nocaute. Além disso, uma zebra provavelmente desistiria primeiro para evitar ferimentos desnecessários, que são uma sentença de morte em áreas infestadas de leões e hienas. Claro, uma zebra teria uma vantagem de agilidade, mas isso simplesmente não seria suficiente.